Queridos, vamos iniciar agora um novo conteúdo. A gente vai falar agora do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo da Guerra Fria, o mundo da bipolarização, o mundo que era dividido entre a influência das duas superpotências mundiais. De um lado, os Estados Unidos e do outro lado, a União Soviética. As outras nações tornaram-se mero coadjuvante nesse cenário geopolítico mundial após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar do mundo. A definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado e direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Até mesmo porque esses dois países já estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Com a guerra entre essas duas superpotências nucleares, seria uma guerra sem vencedores e o fim da vida humana aqui na Terra. Havia algumas diferenças básicas entre essas duas superpotências. A União Soviética possuía um sistema socialista baseado na economia planificada, de partido único, que era o Partido Comunista, a igualdade social e a falta de democracia. Já os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e da propriedade privada. Um conflito armado direto entre essas duas superpotências, como já dissemos, significaria o fim dos dois países e provavelmente o fim da espécie humana, porque ambos possuíam um arsenal nuclear de proporções catastróficas. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como por exemplo na Coreia e no Vietnã. Ou seja, nós vamos ter essas duas potências vão entrar em conflitos indiretos, onde outros países, outros povos vão servir, entre aspas, como os fantoches nesse conflito da Guerra Fria, que teve seus momentos quentes, como por exemplo a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Aqui nesse mapa nós temos aqui a ilustração de como estava dividido o mundo segundo essas zonas de influência norte-americana e soviética. Aqui em cima, na América do Norte, nós temos aqui os Estados Unidos, esse azul bem mais forte, e aqui nós vamos ter aqui o México, descendo o resto da América Latina. São os países, essas partes azul, de influência norte-americana. Aqui vermelho bem forte nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, e essas partes aqui de tom avermelhado mais fraco são as áreas de influência da União Soviética. Portanto, esse é o mapa político desse sistema bipolar que protagonizou esses momentos de muitas tensões, chamados de Guerra Fria. Nesse período da Guerra Fria, nós vamos viver esse fenômeno da paz armada. A paz aqui não como um sentimento de fraternidade, um sentimento baseado nos princípios cristãos e humanísticos, não. A paz armada, na verdade, é uma expressão que explica muito bem esse período, a existência da paz armada. O que seria essa paz armada? As duas potências envolveram-se numa corrida armamentista. O que é isso? A busca para a produção de um acervo bélico nuclear, espalhando exércitos, armamentos em seus territórios e nos países aliados, para impor um terror, um medo no inimigo, porque enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre essas duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque inimigo. Portanto, nenhuma das potências atacaria a outra com medo da retaliação, que seria também tão severa quanto o ataque. Então, devido a essa capacidade de destruição, eles garantiam, portanto, não ser atacado, e assim se estabelecia uma paz
aspas, baseada, portanto, nessa arsenal armamentista nuclear. Nesta época formaram-se 2 blocos militares, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. Nós tivemos aqui do lado capitalista a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, surgiu em abril de 1949, era liderado pelos Estados Unidos e tinha suas bases nos países membros, principalmente na Europa Ocidental. Por outro lado, a União Soviética também vai formar o Pacto de Varsóvia. Era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os países socialistas. A OTAN, quem fazia parte da OTAN? Os Estados Unidos, Canadá, a Itália, a Inglaterra, a Alemanha Ocidental, havia 2 Alemanhas, né? França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia. Contrapartida, nós temos o que? Os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba, aqui na América Latina, a China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, a Albânia, Tchecoslováquia e a Polônia. Aqui nós temos o símbolo aqui da OTAN. E aqui nós temos o símbolo do Pacto de Varsóvia, né? A sua representação. Aqui nós temos uma charge da época, onde nós temos aqui à esquerda o presidente norte-americano Harry Truman segurando um míssil, uma espécie de balança para mostrar o equilíbrio que havia nessa disputa, nessa corrida armamentista. Do outro lado nós temos Joseph Stalin representando a União Soviética. Então essa é uma imagem, uma charge ilustrativa desse período da chamada Guerra Fria e da bipolarização. Aqui nós temos outra charge, essa charge representando esse impasse nuclear muito interessante, que o chargista ele coloca vários mísseis de um lado e de um outro, e os soldados lançando flechas. Isso representa bem aquilo que a gente falou, que é a paz armada, porque nenhum desses países, durante esse tempo da Guerra Fria, dessas potências nucleares, porque elas não se valeram, portanto, dos seus armamentos nucleares. Porque isso significaria também uma contraofensiva nuclear do outro país, e isso seria uma catástrofe. Nenhum dos países sairia vencedores. A humanidade seria derrotada devido à grande destruição que os efeitos nucleares traria para a humanidade. Outro momento importante da Guerra Fria, esse momento da bipolarização, dessas disputas ideológicas, militares, econômicas e políticas entre essas duas grandes potências, foi a chamada corrida espacial. Estados Unidos e a União Soviética travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Isso ocorria pois havia uma certa disputa entre essas potências com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado. No ano de 1957, a União Soviética lança o foguete Sputnik com um cão dentro. É a cachorrinha Laika, que é o primeiro ser vivo a ir para o espaço. 12 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua com a missão espacial norte-americana, comandada pelo astronauta Neil Armstrong. Dando continuidade a esses momentos da corrida espacial, que é um momento também dessas disputas entre essas duas superpotências, nós temos alguns personagens importantes. Yuri Alexei Gagarin nasceu em... Quem foi Yuri Gagarin? Foi o primeiro homem a entrar em órbita. Isso, ele conseguiu essa façanha em março, na verdade em abril de 1961. Ele falece em 1968, mas em 1961, Yuri Gagarin é o primeiro homem, o primeiro astronauta a entrar em órbita. É dele aquela famosa frase, a Terra é azul. Ele espantou-se ao ver o nosso planetinha ali azul. O segundo personagem aqui é Neil Armstrong, esse norte-americano que veio a falecer agora, recentemente no ano de 2012. Ele foi o primeiro homem a pisar na Lua
Ele comandou, portanto, foi o astronauta que comandou essa missão com a nave Apollo 11 e chegou à Lua no dia 20 de julho de 1969. Está aqui uma foto do astronauta russo Yuri Gagarin, primeiro astronauta a entrar em órbita. Aqui nós temos um protótipo aí da Vostok 1, uma nave espacial russa, soviética no caso. E aí nós temos uma imagem, quando era jovem, o primeiro homem a pisar na Lua, o norte-americano Neil Armstrong. Aqui nós temos a imagem famosa da Apollo 11, a nave que pousou na Lua em 1969. A Guerra Fria, ela teve algumas consequências dentro dos Estados Unidos e na parte que era dominada ideologicamente pelos Estados Unidos. Isso vai acontecer também do outro lado da cortina de ferro da União Soviética, que é a chamada caça às bruxas, onde as pessoas vão viver um momento de policiamento. As pessoas eram, do lado dos Estados Unidos, que era apontado como comunistas, eram perseguidas, eram presas, torturadas. Isso gerou um clima de muitas injustiças e tensões, tanto do lado dos Estados Unidos, na caça aos comunistas, como do lado da União Soviética, do outro lado da cortina de ferro, do outro mundo bipolar, na caça aos capitalistas. Os Estados Unidos liderou uma forte política de combate aos comunistas em seu território e no mundo, usando o cinema, a televisão, os jornais, as propagandas e até mesmo a história em quadrinhos. Divulgou uma campanha valorizando o chamado American Way of Life, traduzindo, o modo de vida norte-americano. Então, todos os super-heróis, vocês conhecem Capitão América, desses personagens que a gente do cinema notabilizou, Rambo, Braddock, todos esses personagens vai exatamente montar essa ideia, construir essa ideia do heroísmo norte-americano e que do outro lado os soviéticos são os vilões. Sempre no cinema era assim. Nos Estados Unidos aí surgiu um movimento chamado Marcatismo, comandado por um senador republicano chamado Joseph McCarthy, onde ele perseguiu muitas pessoas nos Estados Unidos, muitas vezes com acusações falsas, acusando-as de serem comunistas. Essa ideologia também chegava aos países aliados dos Estados Unidos, no caso do Brasil. Até hoje a gente tem isso, achar que a pessoa é esquerda, é ateu. Dentro das igrejas existe um pensamento muito forte, ligando sempre o pensamento socialista ao ateísmo, de demonizar. Isso foi uma construção durante a Guerra Fria que permanece aos nossos dias. Então essa construção dessa ideologia foi uma forma de identificar o socialismo como tudo que havia de ruim no planeta. Isso também é consequência da Guerra Fria, porque nós tínhamos essa construção ideológica da alienação das pessoas de tal forma para criar uma rejeição às ideias soviéticas. É claro que na União Soviética não foi diferente, já que o Partido Comunista e seus integrantes perseguiam, prendiam e até matavam todos aqueles que não seguiam as regras estabelecidas pelo governo. Sair desses países, por exemplo, era praticamente impossível. Havia uma série de burocracias que policiava a vida do cidadão. Um sistema de investigação e espionagem foi muito usado de ambos os lados. Enquanto a espionagem norte-americana cabia aos integrantes da CIA, os funcionários da KGB, pelo lado da União Soviética, faziam também os mesmos serviços secretos dos soviéticos. Aqui nós temos aqui o cinema representando isso. Esses são alguns atores que já representaram o herói do cinema, o 007, James Bond. Aqui nós temos outros representação do cinema, que o cinema vai tratar isso com certo glamour. Missão Impossível, a gente assistiu já esse filme. É bem uma série de filmes, Missão Impossível. Outro personagem importante aqui, o Batman e seus inimigos, né? Isso nos últimos 3 filmes, né? Aqui nós temos o Capitão América, que é um soldado norte-americano, e o seu principal oponente,
dentro das histórias em quadrinhos da Marvel, é, na verdade, o vilão, o antagônico do Capitão América, é um soldado soviético. Então vocês percebam bem que essa construção, essa demonização do lado oponente vai criar essa cultura, essa ideologia de demonizar, portanto, o socialismo, os movimentos de esquerda, do mesmo jeito do lado da União Soviética se fazia com as ideias, com a cultura norte-americana. Aqui também nós temos aqui o sistema soviético, a cena do filme Soldado Soviético, colocando o soldado soviético, a bandeira soviética, um certo glamour. Está aqui, sendo o filme Vai e Veja, também mostrando sempre esse heroísmo dos seus. E aqui nós temos o símbolo da CIA, né? Central de Inteligência, agência, ou seja, Agência Central de Inteligência norte-americana, muito famosa, a CIA, responsável pela espionagem. E aqui nós temos o símbolo da KGB, que era o órgão soviético que fazia a mesma coisa que a CIA. A Guerra Fria vai repercutir em outros países, no resto do mundo, em consequências muitas vezes devastadoras. Por exemplo, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. Nós vamos ter o surgimento de duas Alemanhas. Em 1961 vai ser construído o Muro de Berlim, que vai dividir a Alemanha. Nós vamos ter a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A República Democrática da Alemanha, com capital em Berlim, ficou sendo a zona de influência soviética e, portanto, socialista. A República Federal da Alemanha, que é a outra Alemanha, com capital em Bonn, parte capitalista, ficou sob a influência dos países capitalistas. Em 1961 foi levantado aquele famoso Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes e, assim, dividindo a Alemanha em duas zonas de influência, uma socialista e a outra capitalista. A construção desse muro foi no dia 13 de agosto de 1961. Aqui nós temos uma imagem antiga do Muro de Berlim. E essa imagem aqui é uma imagem aqui do dia 13 de agosto de 1961, quando nós vamos ter aqui a construção do Muro de Berlim. Aqui uma imagem panorâmica do Muro de Berlim já construído, que dividia, portanto, as duas Alemanhas. Esse Muro de Berlim, que é um muro físico que existiu, ele vai simbolizar a divisão que existia desse mundo bipolar. O mundo estava dividido, assim como a Alemanha estava dividida numa zona norte-americana e na outra soviética, o mundo também era dividido em essas duas zonas de influência. A zona de influência norte-americana, que era o bloco capitalista, e a zona de influência soviética, que é o bloco socialista. Aqui já é uma imagem bem mais feliz. Essa imagem aqui já é de 1989, é quando o Muro de Berlim vai ser derrubado. Em 1989 vamos ter a destruição desse Muro de Berlim, e em 1991, 2 anos depois, nós vamos ter a reunificação da Alemanha, e ela vai se tornar a Alemanha que nós conhecemos hoje. Aqui nós temos outra imagem. Tivemos uma intensa participação popular, com um verdadeiro carnaval desse evento da queda do Muro de Berlim, onde as pessoas populares derrubavam o muro, pessoas que até hoje guardam um pedaço desse muro como recordação desse momento histórico. Está aqui pessoas sob o muro, todas as pessoas aqui na destruição desse Muro de Berlim. Foi um grande ato que marca o fim, porque nós vamos ter em 1989 começa o fim dessa Guerra Fria, dessa bipolarização que a gente está falando. Outra imagem aí, essa imagem também dessa festa que foi a queda do Muro de Berlim, isso em 1989. Voltando a falar das atuações dessas duas superpotências, as duas potências desenvolveram planos para desenvolver economicamente os países membros. Ou seja, havendo toda essa guerra fria, essas disputas ideológicas, além da corrida armamentista, da corrida espacial, da produção cultural de cada lado, tentando criar uma ojeriza, uma aversão ao outro lado,
mas eles também implementaram as políticas para desenvolver economicamente os países membros dos seus respectivos blocos. No final da década de 1940, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial, países capitalistas da Europa Ocidental. Então, o Plano Marshall é um plano norte-americano que foi idealizado pelo secretário-geral dos Estados Unidos, George Marshall, para a recuperação econômica da Europa Ocidental. Já a União Soviética vai implementar o famoso Comecon, isso em 1949, que tinha o mesmo objetivo, que era garantir auxílio mútuo entre os países socialistas e assim garantir a recuperação econômica desses países. Aqui nós temos uma imagem do Plano Marshall, mostrando aqui uma imagem norte-americana, inglesa, dos aliados norte-americanos aqui, e o Plano Marshall como sendo essa solução salvadora para esses países. Aqui nós temos a representação do Comecon, também tinha o mesmo objetivo do Plano Marshall. Sendo assim, queridos, nós concluímos dizendo que a Guerra Fria foi uma disputa ideológica, política e militar entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, logo após a Segunda Guerra Mundial. Esses dois países saem super fortalecidos do conflito e eles vão protagonizar todas as disputas geopolíticas, ideológicas, militares e econômicas desse período. É um período de muita tensão devido à corrida armamentista e o poderio militar, bélico, nuclear que essas superpotências vão alcançar. Tudo isso vai gerar um período de terror, de tensão, em que a humanidade viveu períodos assim de muita incerteza e o medo de uma guerra entre essas duas superpotências, que significaria o fim da espécie humana no planeta Terra. E assim, em 1989, após algumas reformas que a gente vai falar mais na frente, de Mikhail Gorbachev, a União Soviética então vai entrar em colapso. E aí nós vamos ter o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, o fim da bipolarização e a formação desse mundo que nós chamamos Nova Ordem Mundial, que nós vamos falar na próxima aula.